Olá, bem-vindo ao canal Boa Semente. Eu sou o pastor Júlio César, pastor da Igreja Assembleia de Deus em Bangu, pastor-presidente, pastor Sóstene Silva e pastora Maria Cláudia, para quem deixamos a paz de Cristo. Meus irmãos, minhas irmãs, nós estamos aqui no quarto trimestre comentando as revistas Editora Betel Dominical. Eu tenho certeza que esse trimestre está encerrando aí o nosso ano de estudo, nosso ano letivo, com chave de ouro. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva no canal, isso é muito importante para nós. Deixa aí o seu comentário, eu leio todos e respondo sempre que posso, e ainda gravo às vezes um videozinho ali, um Reels, né? Um shorts, na verdade, aqui no YouTube, para poder agradecer. Então você comenta, isso também faz você ativar áreas da sua memória, para que você possa gravar o conteúdo também. E você pode contribuir também com a aula, fazendo os seus comentários aí. E também compartilha com todo mundo, compartilha não só com a IBD, com seus alunos durante a semana, mas também com a sua igreja, você que é pastor, você que tem um grupo de zap aí da IBD, compartilha com todo mundo. Domingo vai ficar muito mais fácil, muito mais fluido aí de você poder estar ministrando, tá bom? Então, gente, não se esquece, pega aí a sua água, sua muca, seu café, seu pererê, tererê, aquilo que você tiver. Aqui no Rio de Janeiro é o nosso cafezinho, porque logo depois da vinheta, eu e você temos um encontro na presença de Deus. Roda a vinheta! Bom, e deixa eu passar aqui a nossa agenda, né, rapidinho aqui para vocês. Olha, domingo, dia 15 de outubro, dia do professor, no dia dessa lição de hoje que você está estudando comigo, o verdadeiro discípulo de Cristo exerce seu chamado em amor, eu vou estar na AD Gloriosa, AD Tijuca, ou Tijuca Gloriosa, na verdade, desculpe, né? Vou estar na Tijuca Gloriosa. Pastor presidente é o pastor Éder Reis e a pastora Débora Reis. Aí, um casal abençoado, nosso amigo aqui, né? Que, poxa, passou aqui pro Bangu na época do pastor Dirceu, né? E foi uma bênção aqui o campo de Bangu, como também tem sido agora, mas é um casal que deixou saudade aqui, e eu vou estar matando a saudade lá deles, na AD Gloriosa, né? Da Tijuca Gloriosa, e eu espero você lá, que mora aí pertinho, que está aqui, quiser nos conhecer, vai ser bênção. Eu vou estar falando sobre o tema da lição, o verdadeiro discípulo de Cristo exerce o seu chamado em amor. O card você está vendo aqui, e quem quiser aparecer lá nesse domingo, eu vou estar também falando sobre a importância do professor da Escola Bíblica Dominical. Não perde aí, que vai ser bênção. E você que quer ajudar o canal, né, não sabe como, seja membro do canal Boa Semente, né, em muito conteúdo. O pessoal já está comentando que os vídeos estão ficando longos, e está mesmo. E tem coisas que eu corto muita coisa. Por exemplo, essa semana eu botei mais um vídeo que é um corte, né, dessas aulas aqui, porque estava muito grande. Então tem muito conteúdo que não dá tempo nem para colocar. Mas você que é membro vai ter acesso a esses vídeos exclusivos. Olha aí, você está perdendo essa oportunidade. Seja membro do canal Boa Semente, nos ajude com uma quantia muito pequena para você, mas que para nós vai ser importante. O seu nome vai estar lá atrás e o link está aqui embaixo. Você também pode ser apoiador do canal Boa Semente. Nesse caso não tem vídeo, mas eu posso aí dar um plano de aula exclusivo para você, tá bom? Pelo seu e-mail toda quinta-feira. O link também está aqui embaixo, o seu nome também está lá atrás. Lembrando que membros e apoiadores têm 20% de desconto nos cursos que a gente faz. Curso de superintendente, curso de professores, curso de do Apocalipse. Então, um curso que você imaginar aí, a gente está fazendo. E você tem 20% também de desconto, é só entrar em contato pelo canal Boa Semente. Qual é o telefone? 21 96 517 2154. O link está aqui embaixo. É nesse canal também que você entra no nosso grupo de Zap, ou melhor, nossa comunidade de Zap, onde você vai ter acesso a conteúdo ali gratuito para você, tá bom? Você vai receber esse conteúdo gratuito, plano de aula, slide, um monte de material que é produzido aqui pelo Zap, grupo fechado, só os líderes ali colocam alguma coisa, postam conteúdo, você recebe ali esse material, tá bom? E lá também você vai entrar em contato com os nossos cursos, você pode nos convidar também, saber da nossa agenda, e se você quiser
você pode entrar no Telegram, e aí no Telegram você tem mais opções, né? Porque no Telegram você vai conseguir baixar o conteúdo mais antigo. Por exemplo, a gente está aqui há 5 anos gravando, então tem muito conteúdo, muito material que eu posto lá no Telegram. Lá no Telegram eu não coloco só EBD, eu coloco minhas pregações, devocionais, um monte de coisa. Você entra no Telegram, e o bom do Telegram é que não ocupa espaço, né? Então você pode entrar lá e acessar o que passou. Se você entrar no Zap, você só vai pegar aquilo que a gente postar do momento que você entrar em diante. Quando você entrar no grupo de avisos, assim em cima, é ali que eu posto o meu conteúdo, você espera, porque com certeza antes do domingo você vai ter ali o material ali gratuito que é produzido pelos irmãos. Mas se você for apoiador, o teu plano de aula é um plano de aula mais diferenciado, mais voltado para professores. E aí você recebe no seu e-mail, no site do Apoia-se, tá bom? Não deixe de ser membro, de ser apoiador, vai nos ajudar muitíssimo. E por falar em ajuda, eu não posso deixar de falar hoje desse vídeo, né, do patrocínio aqui que a gente está recebendo, né, do nosso irmão, do Léo Ótica. Olha aqui, ó, Léo Ótica, dá uma olhadinha nesse óculos, não vou nem abrir. Esse óculos que eu uso nas minhas gravações já é do Léo Ótica, né, vocês sabem disso. E esse aqui também foi outro, porque o meu já quebrou, já arranhou, né, e aí eu tenho esse novinho. O presente é do Léo Ótica. Léo Ótica fica na Galeria Taiar, em Bangu. Uma promoção exclusiva aí para aquele que é servo de Deus, para homem de Deus. Passa lá, fala com o irmão Léo, fala assim: irmão Léo, o pastor Júlio falou que tem uma promoção especial aí para crente aí. Então você vai ter também o seu desconto, né? Então você vai ter também óculos aí iguais esse aí da minha que tá top, ou desse aqui da gravação, né? Eu quero agradecer ao nosso irmão Léo. Passa lá, você que é da Bangu, você zona oeste do Rio de Janeiro, não perca aí essa promoção. Se você é fora do Rio de Janeiro, entre em contato também pelo telefone que está aqui embaixo. Quem sabe ele consegue aí ajudar vocês. Bom, vamos lá então a nossa lição de número 3. O verdadeiro discípulo de Cristo exerce o seu chamado em amor. Lição 3. O verdadeiro discípulo de Cristo exerce o seu chamado em amor. Texto áureo. Que em presença da igreja testificaram da tua caridade, aos quais se conduzires como é digno para com Deus, bem farás. Terceira epístola de João, versículo 6. A palavra caridade aqui é porque aqui na revista eles usam a Bíblia a desatualizada, no caso, né? Porque na verdade hoje a gente sabe que onde está a caridade é amor. Então a leitura correta seria que em presença da igreja testificaram do teu amor, aos quais se conduzires como é digno para com Deus, bem farás. Verdade aplicada: como discípulo de Cristo busquemos abundar em amor, pois os últimos dias são marcados pelo egoísmo e indiferença. Os objetivos da lição são 3. Mostrar o poder do amor. 2. Ressaltar que o amor é o maior bem. E 3. Ensinar que sem amor não existe discipulado. Texto de referência, 1 Coríntios capítulo de número 13, versículo 1 ao 4. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse caridade, seria como o metal que soa e como o sino que tine. Já vou aqui alterar por amor, tá? E ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse o amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, e o amor não se ensoberbece. Forte, hein? Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, na Tua presença gloriosa estamos agora, te agradecendo, Senhor, por mais uma vez podermos estar, Senhor Deus, diante de Ti, para estudarmos a Tua palavra, Senhor. Pedimos humildemente que Tu fales ao nosso coração. Guia-nos, Senhor, através, ó Deus, da fonte de água viva, Senhor, que jorra do Teu trono, pelo qual, Senhor, nós adquirimos conhecimento, pelo qual nós bebemos da Sua água e nós saciamos o nosso desejo. Tu és o pão da nossa vida. Alimenta-nos, Senhor, mais uma vez. Que esse encontro, Senhor, agora, junto com os Teus filhos e contigo, Senhor,
ao redor, ó Deus, desse aparelho, Pai querido. Seja, Senhor meu Deus, ó Pai, ungido, Senhor meu Deus, ó Pai, momentos alegres, momentos felizes, momentos em que o Teu transbordar, o Teu fluir se faça presente em nosso meio. Precisamos muito, Senhor, que Tu nos direcione, que Tu nos oriente, que Tu, Senhor, nos ensine, Senhor, a Tua palavra. Pedimos que o Teu Espírito Santo esteja ao nosso lado para que possamos, Senhor, compreender e entender aquilo que Tu queres nos ensinar. E que mais uma vez o Teu amor, Senhor, flua através desse canal, flua, Senhor, através de nossas vidas, flua, Senhor, através de nossos corações, até que o mundo seja impactado, Senhor, pelo Teu poder. Pai querido, Senhor, eu te peço por cada professor, por cada professora que separou, ó Deus, um tempo para estarmos juntos aqui, para podermos aprender a Tua palavra. Tu sabes, Senhor, as nossas dificuldades, Tu sabes, Senhor, as lutas que os Teus filhos têm passado, mas também, Senhor, nós sabemos que em Ti nós somos mais que vencedores, e é por isso, Senhor, eu quero te pedir uma bênção especial para os Teus filhos, Senhor, no nome poderoso, no nome daquele que é vivo, no nome daquele que é eterno, no nome do verdadeiro amor. Abençoa, Senhor, cada professor, cada professora, cada superintendente, Senhor, cada um daqueles que militam ou que estudam a Tua palavra, Senhor, nessa maior escola do mundo, Senhor, que é essa que estuda, Senhor Deus, os Teus feitos e os Teus ditames para a nossa vida. Instrua-nos mais uma vez. Mova-se, Senhor, através das Tuas Escrituras e faz-nos compreender, ó Deus, a Tua vontade para a nossa vida. É o que nós te pedimos e nós já te agradecemos, no nome poderoso de Jesus. Amém. Bom, nossos hinos, né, são os hinos 35, 227, 430. Vamos começar o nosso raio-x pelo nosso objetivo, né? O objetivo da nossa lição, a gente já sabe que são 3, a gente tem sempre feito aqui esse trabalho de destacar as suas, nosso objetivo. Isso é importante, você que está chegando agora, porque assim a gente começa a... Porque assim a gente pode entender, né, se realmente a gente está alcançando aquilo que foi proposto, que são os objetivos. O objetivo número 1, mostrar o poder do amor. Então, dessa vez não dá para gravar, para escrever uma frase, uma palavra, então vou botar uma frase, né? Poder do amor. Eu tenho que mostrar isso. Número 2, eu tenho que o quê? Fala comigo. Ressaltar que o amor é o maior bem. O amor, maior bem. E por último, nós temos que ensinar que sem amor não existe discipulado. Eu vou botar amor igual a discipulado, para poder ficar, não cabe no nosso quadro, né? Então tá aqui, ó, o poder do amor, é o primeiro tópico que a gente vai falar, mostrar o poder do amor. Depois nós vamos falar sobre o amor maior, que o amor é o maior bem que a pessoa pode ter, né? E o último, né, que amor é igual a discipulado, ou seja, se você quer ser um discípulo, você tem que amar, se você quer discipular alguém, você tem que amar. Amar é discipular e amor é discipulado. Vamos ver se eu consigo aí chegar aos nossos objetivos. Comente se você tem feito isso quando você estuda com a gente, se você tem colocado aí os objetivos. Vamos lá. Bom, a gente está estudando, como você sabe, né? Eu vou dar um apanhado aqui, porque sempre está chegando gente nova, sempre tem alguém descobrindo aqui o canal, então a gente dá esse apanhado. Isso é importante também você, na sua classe, na sua aula, você fazer, porque sempre tem alguém que está, às vezes, chegando no primeiro domingo, né? Às vezes está lá, já está quase no meio do trimestre, e aí chega uma pessoa lá na igreja que não foi ainda na IBD. E aí você não pode seguir o conteúdo, por isso você não pode seguir o conteúdo assim, como se aquela pessoa não tivesse ali ou como se ela já soubesse o assunto. Você tem que fazer aquele apanhado geral, lembrando da última aula, o tema do trimestre, né? Isso é sempre bom, você retomar esse conhecimento que já foi dado. Então, nesse caso, é o que eu estou fazendo agora, lembrando a você que a gente está estudando, né, a terceira epístola de João, o autor é João, e João está enfatizando ali os problemas que estão ocorrendo na igreja, e ele escreve essa carta muito pessoal, na verdade, pessoalíssima, né, porque ele está falando para Gaio.
Gaio é um obreiro que está lá nessa igreja, que é um homem de Deus, que é um homem honesto, que é um homem amável, é um homem exemplar, um servo de Deus exemplar. Então a gente está estudando, esse é o contexto geral do nosso tema, mas hoje particularmente ele está pegando o versículo 6 e falando sobre a característica, né, ou a atitude de Demétrio, dizendo assim, que em presença da igreja testificaram da tua caridade, ou seja, do teu amor, aos quais se conduzires como é digno para com Deus, bem farás. Ou seja, se você continuar seguindo, assim você vai estar fazendo bem. Então ele está dizendo que as pessoas chegaram para João notícias de que Gaio e Demétrio estavam agindo bem, estavam praticando esse amor, né? E aí o apóstolo João está incentivando a que eles continuem assim, porque fazendo assim eles estão fazendo bem, né? Estão alcançando aí o caminho divino, o caminho de Deus. E isso é bom, né? Quando chega uma notícia boa, e ele recebe uma notícia boa, olha, Gaio está bem, né? Gaio está fazendo a obra, isso é muito bom. E é interessante também ressaltar que João, ele soube elogiar, né? Como é bom também, é importante a liderança elogiar também, isso é importante. Tem líderes que às vezes fingem que o liderado não está fazendo nada, né? Ele não sabe fazer um elogio, não sabe demonstrar o apreço sobre isso. Isso é muito ruim, porque o liderado se sente desmotivado, se sente que o trabalho dele não está sendo em vão. É claro que nós não fazemos nada para o homem. Aí vem alguém falar assim, não, mas a gente não faz nada para o homem, a gente faz para Deus. Sim, a gente faz para o homem. A gente não faz para o homem, a gente faz para Deus, mas o reconhecimento é uma característica humana, ou seja, a necessidade de reconhecimento é uma característica humana. Todo ser humano precisa ser reconhecido naquilo que faz. No casamento, a esposa precisa ser reconhecida no seu trabalho, o marido precisa ser reconhecido enquanto esposo, os filhos precisam ser reconhecidos sobre o que fazem. Então, o reconhecimento faz parte no trabalho e também na igreja. Então, o liderado precisa entender e perceber esse amor, né, do líder para com o liderado. E isso que o João faz ao escrever para Gaio, para falar para ele, né, eu quero que você que vá bem em todas as áreas da sua vida. Na lição 1 a gente fez um apanhado dessa carta. Na lição 2 a gente já trabalhou, né, o tema do verdadeiro discípulo serve às pessoas, do serviço. E aí a gente trabalhou lá com Efésios, mostrando que Efésios capítulo 2, né, mostrando que Cristo é o exemplo de serviço. E que assim como Cristo despiu-se da sua glória, deixou o seu poder, abandonou o seu trono e desceu a forma de homem humilde e trabalhador, se fez mais indigno de todos eles, morreu na cruz do Calvário, ao qual Deus deu um nome sobre todo nome, assim também nós também precisamos ser humildes também e servir aos outros. Servir aos nossos irmãos é como servir a Deus. Aí, hoje a gente vai ver que o verdadeiro discípulo exerce o seu chamado em amor. E para isso, o autor nos traz para 1 Coríntios, capítulo de número 13, que foi o texto, né, que nós lemos, que fala sobre o amor. E aí a gente vai agora abordar no nosso raio-x o capítulo de número 13, que é o mais conhecido, né? Há músicas que já foram cantadas falando sobre a importância do amor, né, falando sobre o verdadeiro amor. No Brasil e no mundo esse texto é muito conhecido, é praticamente uma poesia e muitos acreditam que tenha sido mesmo um cântico daquela época. Bom, o fato que a gente, para poder analisar esse tema, é entender que esse texto faz parte da carta aos Coríntios. Os Coríntios, como você sabe, é uma igreja também da Ásia Menor, que ela tinha muitos problemas, né? Ela era muito espiritual, mas ao mesmo tempo, aliás, não podemos dizer que ela era espiritual. Ela tinha manifestação do dom espiritual. Isso é uma coisa diferente, ok? Ela tinha manifestação do dom. E essa manifestação era as línguas, era o poder, né? Era a interpretação de línguas, visões, enfim, vários tipos de poderes, novos dons ali se manifestavam ali, né? E eu faço essa diferença de ser espiritual e manifestação do Espírito Santo.
Aham, compreende? Vamos já entrar aqui. A diferença. Manifestação do Espírito Santo é quando Deus se manifesta, ou o Espírito Santo se manifesta de forma exterior, né, visível, através da igreja, com cânticos, com glórias, com aleluias e com línguas estranhas. Ser espiritual não necessariamente é isso, porque muitas das vezes, como em Coríntios, as pessoas manifestam esses dons, mas elas não têm uma vida correta com Deus. Ok? Então, isso não é ser espiritual. Ser espiritual não é definido por os dons, né? Ser espiritual é definido por Gálatas, capítulo de número 5. Esse é o tema que a gente está estudando hoje, o fruto do Espírito. A gente vai ver isso quando entrar na revista. Então, o apóstolo Paulo escreve para essa carta, para essa igreja, que tinha muitos problemas. Havia pecados sexuais, pecados de glutonaria, eles não sabiam o que era a Santa Ceia, eles não sabiam o que eram os dons, e o apóstolo Paulo escreveu. A Bíblia, ela não foi, ou seja, a carta, né, não foi escrita em capítulo, ela foi escrita um texto corrido. Inclusive no grego, né, você vai ver que é uma palavra colada na outra, não tem divisão. Mais tarde é que a Bíblia foi dividida em capítulos e versículos. E esses capítulos e versículos foram feitos por aqueles homens eruditos que estudavam o grego, o aramaico, o hebraico, né, que fizeram essas traduções, e eles vão então ler o texto, interpretar o texto e vão dividir em assuntos. Quando a gente pega essa carta, a gente vê o capítulo 13 e a gente acha que é um assunto separado, mas não é. Na verdade, esse assunto que ele vai tratar, do capítulo 13, que é o amor, não começa no capítulo 13, mas começa no capítulo 11, ou seja, o texto foi dividido em 11, 12, 13 até o 14, né? E os capítulos lá na frente, mas ele não foi feito em capítulo, é um texto só que o apóstolo Paulo começou a escrever. Mas a gente pode perceber que a partir do capítulo 11 tem um assunto que ele vai desenvolver. Qual é o assunto que ele vai desenvolver? No capítulo 11, ele vai falar, né, sobre a Santa Ceia. E ao falar da Santa Ceia, ele fala também que nós somos um corpo em Cristo Jesus. Ok? Não dá tempo de a gente ler, não vamos ler versículo por versículo. Eu só estou aqui fazendo esse apanhado geral para você entender e compreender o capítulo 13. Ou seja, eu estou pegando o texto, mas para entender o texto eu preciso entender todo o seu contexto. Pastor, como é que eu falo o contexto? Lembra dos livros proféticos que a gente estudou? Eu fui na história e bebi dela para entender o contexto social, político, econômico. Agora, a gente não precisa tanto ir nessa questão social, política e econômica, porque o Novo Testamento é um mundo muito mais perto de nós, não uma cultura que a gente já conhece bem, então a gente não precisa muito entrar nesse ponto. Mas aí o texto, o contexto, às vezes ele é mais ligado ao que a análise da carta como um todo. Vendo o que foi escrito antes e o que foi escrito depois, vendo o que o texto fala antes, o que o texto fala depois, vendo o que as outras cartas da Bíblia, os outros textos falam sobre aquele texto. E assim eu vou formando o contexto para entender o significado daquele conteúdo para aquelas pessoas, e depois eu faço esse significado para mim também, né? Então, ou seja, para nós, eu aplico nos dias de hoje. Não posso aplicar nos dias de hoje sem eu entender esse texto dentro do seu contexto. Como ele foi feito, quem escreveu, quando foi escrito, né? Para quem foi escrito, né? Essas perguntas são importantes. Quando, como, onde, por quê? Quando, como, onde e porquê. São regras básicas para você interpretar. Bom, então eu peguei esse 13 e falei assim, não, esse 13 a gente não pode entender sozinho. Vou lá no 11. No 11 ele fala do sacrifício de Cristo, fala do que é a Santa Ceia, porque eles não sabiam. Mais importante ali também é que ele fala que nós somos um corpo. O que quer dizer isso? Que nós estamos unidos. Lembra que eu falei semana passada que nós somos como uma mão aqui diferente uma da outra, mas tudo trabalha unido, tudo tem o mesmo sentido, o corpo é diferente, mas ele está em unidade. Ele começou a trabalhar essa questão da unidade em 1 Coríntios 11. Quando chega no capítulo 12, ele vai a falar dos dons espirituais. Observe que esse assunto dos dons espirituais não está desconectado do que ele começou a falar no capítulo 11, porque ele falou que nós somos um corpo.
e que Cristo está em nós através da Santa Ceia, e que nós fazemos parte desse corpo espiritual, esse corpo místico de Cristo. Depois, no capítulo 12, ele diz que esse corpo de Cristo tem vários dons, é a manifestação do Espírito Santo. E por que ele fala isso? Porque eles não sabiam que era dom, e ele começou a explicar. Olha, tem o dom de línguas, tem o dom de cura, tem o dom da ciência, tem o dom do Espírito, das maravilhas, da profecia, discernir Espírito, interpretação de línguas, e ele vai discorrendo isso, falando sobre isso. Mas depois que ele termina de falar do corpo, do Espírito, que a gente só fala dos dons, no versículo 15 do 12, ele começa a falar que do corpo em relação orgânica, ou seja, aqui, 15, se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Versículo 20, agora, pois, há muitos membros, mas um corpo. Então esse assunto ele está desenvolvendo. Quando chega no capítulo 13, que a gente chama de capítulo 13, mas o assunto, né, vai se desenvolvendo, quando chega no 13, ele vai mostrar para os coríntios que existe uma coisa mais importante do que os dons. Ok? Quando chega no capítulo 13, ele está mostrando para eles, ele desenvolveu lá no capítulo 11 falando sobre isso, mas no 13 ele vai falar assim, eu vou mostrar para vocês algo muito mais excelente. Eu vou mostrar para vocês uma coisa muito melhor. Quer ver? O finalzinho do 12, 1 Coríntios 12, 13. Portanto, procurai com zelo os melhores dons. Vocês estão procurando esses dons aí espirituais. E eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente, ou seja, melhor do que profetizar, do que curar, do que falar em línguas estranhas, do que revelar, né, e ter sonhos e maravilhas, fazer maravilhas. Existe algo ainda superior, existe algo melhor. O que é melhor? O amor. Aí ele começa dizendo, ainda que eu falasse a língua dos homens, ainda que eu falasse a língua dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa e como sino que tine. Observe que então você entende, na verdade, que o apóstolo está mostrando para nós que esse mais importante do que os dons é o amor. Ou seja, o amor resume, é como se fosse o ápice do capítulo, né, do texto, da carta dele. O amor resume todas as coisas. É isso que ele está querendo dizer. O amor é o mais importante. É o tema mais importante, a coisa mais importante, e era o que eles não estavam fazendo, porque eles se odiavam, se gladiavam, comiam a Santa Ceia sem esperar um pelos outros, eles faziam de tudo sem pensar no amor, e como eles tinham a manifestação dos dons espirituais, eles se achavam, sejam egoístas, eram orgulhosos, né? Eles, a ponto do apóstolo Paulo falar assim, eu falo mais língua do que todos vocês, mas eu não fico me jactando de falar mais línguas, né? Porque se alguém for ter com vocês falando em línguas no culto, ninguém vai entender. Então, ele está aqui agora trazendo para a gente que o mais importante é o amor. E aí quando chega no capítulo 13, que a gente está estudando aqui, né, falando ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos. Por que ele está falando isso? Porque ele já tinha falado com eles, olha, vocês estão falando a língua dos anjos e tal, não sei o que, mas tudo bem. Ainda que você fale isso, a língua de todos os homens, ou seja, todos os dialetos, ou fale a língua dos anjos, que o pessoal discute hoje. Não. Naquela época, essa língua estranha não existe. Na verdade, estava falando a língua dos homens. Outros falam, não, estava falando a língua estranha, a língua dos anjos. O apóstolo Paulo está falando nada disso. Não interessa se você fala a língua dos anjos ou a língua dos homens. Se você não tiver o amor, isso é como metal, ou seja, isso é como um sino que bate, mas ninguém entende. Aquele som oco, né? Vazio, blém, blém, blém. Não é isso? E você percebe isso muito quando você ouve algumas pessoas falando que não tem amor, né? Você ouve aquilo, machuca o ouvido, aquilo não faz bem, aquilo não bate legal, a pessoa fala e não diz nada. Por quê? É como metal que soa, que tine, né? Que machuca o ouvido, né? Mas você não entende o que é, né? Ainda que eu tivesse o dom de profecia, repare que ele está se remetendo lá ao capítulo 12, ainda que eu tivesse o dom de profecia, ou seja, de falar as coisas que não são conhecidas,
e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, ou seja, está falando dos dons aqui também, ou seja, ainda que eu saiba o que está oculto, o que não foi revelado, aquilo que ninguém sabe, que ninguém viu, ainda que isso acontecesse, isso, e que eu tivesse toda a ciência aqui é conhecimento, né? A revelação, ou seja, se eu tivesse aqui toda a ciência, e se eu tivesse toda a fé, observe que ele está discutindo já diretamente com os coríntios, falando sobre os dons que eles se achavam melhores que os outros, e até mesmo melhores que o Paulo, porque eles tinham mais dons espirituais. E ainda que eu tivesse toda a fé, de maneira que transportasse os montes, né? Aqui ele está fazendo uma referência sobre o que se dizia na época, e está no Evangelho, que ele já circulava nessa época entre os primeiros cristãos, pelo menos acho que Marcos, ele já tinha alguns fragmentos ali, né, de alguma coisa. Então a gente tem aqui Jesus dizendo, olha, ainda que tivesse fé, se tiveres fé como um grão de mostarda, direito esse monte passa daqui para colar. E aí Jesus está falando assim, ainda que você tenha essa fé, de transportar montes, ou seja, se você fizer coisas maravilhosas, que é o dom de maravilha, né? Se você fizer coisas maravilhosas aí, se você não tiver amor, não é nada, ou seja, você não vai entrar, você não vai ser salvo, porque essas coisas não salvam. Ainda que eu destruísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, ou seja, faça caridade, né? Não, você tem que fazer caridade, você tem que cuidar dos pobres, não é que você faça isso, você seja uma pessoa que cuide dos pobres, dos velhos, dos órfãos, das viúvas, você seja uma pessoa que tira até mesmo a sua roupa do corpo, e você, ainda que você entregasse seu corpo, ou seja, para ser queimado. Esse é o maior exemplo que tinha na época de altruísmo, era alguém que se desfaz completamente do seu corpo, né? Então é um desapego total ao corpo, desapego aos bens materiais. Ainda que você desse seu corpo para ser queimado, de nada disso te aproveitaria. Ou seja, não adianta fazer caridade se você não tiver amor. Aí você pode pensar assim, mas caridade não é amor? Eu cuidar dos pobres não é amor? Não. Porque tem muita gente que faz isso, mas não é porque ama. Tem gente que faz isso porque para se sentir bem. Tem gente que faz isso para se sentir bem. Não faço isso porque eu me sinto bem. Outros fazem isso para se livrar da culpa. Tem tanto dinheiro, tem tanta coisa que ele fica culpado, consciência culpada, ele começa a fazer um monte de caridade. Outros fazem isso para poder receber a salvação, então eles fazem isso com o intuito de receber algo de depois, ou seja, que Deus, né, lhe dê a salvação, ficar bem na fita com Deus. Então ele vai e faz doação. Então nada disso é por amor, é mais na verdade por causa da própria pessoa. Né, porque quer às vezes aparecer também um outro motivo, que o nome dele seja lembrado, seja visto, seja falado. Tudo isso são motivos pelos quais as pessoas podem fazer caridade. E se não tiver amor, de nada adianta. Depois ele vai descrevendo que o amor é sofredor, é benigno, não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se subebece. Eu e você temos que ter esse amor, o amor de Deus, que é o tema que a gente está aqui, vai trabalhar nessa lição. O amor sofre, amar é sofrer. Não tem como você não sofrer. Amor sofre, amor é sofredor. Se você ama, você sofre. Eu não quero sofrer, então não ame. Veja como as mães, existe algo que sofra mais do que uma mãe? Uma mãe sofre para dar à luz, sofre para criar, sofre para instruir, sofre muitas das vezes sozinha. Às vezes sem o próprio marido ela cria um filho, cria 2 filhos, cria 3 filhos, não morre. Ela sofre na hora que perde os seus filhos. Quantas mães perdem os seus filhos também, muito cedo. Então mãe é sofrer, o coração de mãe é um coração sofredor. Por quê? Porque ama. Porque amar é sofrer. Não tem como você fugir disso. Então, se você é um discípulo de Cristo e se você ama, prepare-se para sofrer. Você vai ser visto como bobo, vai ser visto como uma pessoa tola. Mas isso é o amor. E é incompreensível para o homem. Porque para nós é melhor não sofrer. Então, para não sofrer, o que a gente faz? Não ama. Porque então você não sofre. Mas só que fazendo assim, você não está praticando o verdadeiro amor. Então o amor é sofredor, o amor é benigno, ele não faz o mal, ele só faz o bem. Eu não posso fazer o mal e dizer que eu estou amando alguém. Né? Eu não posso fazer o mal e dizer, eu amo você e estou te batendo, estou te maltratando. Eu amo você, mas te trato mal. Né? O amor tem que ser expresso de alguma coisa. Eu digo sempre que o amor, amar alguém e não manifestar isso, é como você ter remédio e não tomar. Ok?
Gostou da frase, né? Gostou da frase? Comenta aí comigo aí, ó. Amar alguém e não manifestar é como ter o remédio guardado em casa, ou é como você ter o remédio e não tomar. Porque, fulano, às vezes você nunca disse isso, você nunca manifestou isso, eu te amo, você nunca disse para a pessoa que ama, que gosta. Isso é importante você manifestar. O amor precisa ser manifestado. Pastor, como eu manifesto o amor? Através de palavras. Eu te amo. Você já disse isso para alguém hoje? Eu te amo. Já disse para sua esposa, eu te amo. Já disse para o teu marido, eu te amo. Para os seus filhos, para os seus alunos, para a sua igreja, para o seu pastor, eu te amo. Isso é importante. Ok? Então ele é manifestado através de palavras. Não sei de palavra não, que não precisa de palavra. Precisa sim, precisa manifestar em palavra. Não adianta você deixar para depois que essa pessoa morrer, para depois falar, já era. Depois que eu te amava tanto, você nunca falou em vida. É importante você manifestar em palavras. O amor se manifesta em gestos. Não adianta você falar que ama, mas você faz, os teus gestos são o contrário. Outro dia eu falei para uma pessoa, você diz que me ama, mas seu modo de amar é muito estranho. É um amar que parece mais ódio, porque me trata mal, trata a pessoa mal, né? Você faz mal à pessoa, isso não é amor, né? Então o amor, ele se manifesta por palavras e por obras também, é importante. As duas coisas são importantes, eu manifestar isso verbalmente. E também eu manifestar isso através das minhas atitudes. Ok? Muito bem. Então, esse amor, ele é benigno, não faz do bem, ele não é invejoso, ou seja, você não fica com raiva. Lembra da liderança que eu falei? João não ficou com raiva, com ciúme de Gaio, não. Ele falou, não, Gaio, eu quero que você suba, que você cresça, que se te vá bem, né? Que você prospere. O amor não é invejoso, ele não inveja as pessoas, né? Já viu que as pessoas invejosas? Tudo que você compra, a pessoa compra. Tudo que você tem, a pessoa tem. Você fala, vai lá em casa ver isso aqui. Ih, fulana, comprei um móvel novo. A pessoa compra também. Ou troquei de carro, a pessoa troca também. A pessoa fica... Isso é a pessoa inveja. Inveja é um problema sério. Inveja não é amor, né? O amor não é invejoso. Ele vai abrir mão de certas coisas para que o outro possa prosperar. Ele vai abrir mão de certas coisas para que o outro possa ter, né? A inveja se manifesta de duas formas. Assim, abertamente, né, comprando ou adquirindo coisas iguais ou superiores àquelas pessoas, ou então desdenhando das coisas dos outros. Né? Eu comprei uma casa maior. Ih, casa maior dá trabalho, é muito grande, você vai ter que limpar. Vou fazer uma viagem. Assim você não descansa, está sempre viajando. Eu agora comprei um móvel novo. Ih, você vai ter que... comprei um carro novo, botou no seguro. Ih, vai pagar IPVA mais caro. Então a pessoa está sempre botando defeito nas coisas dos outros. Isso é inveja. Cuidado com a inveja, cuidado com a inveja. A inveja é um problema sério, irmão. Ó, a caridade não trata com leviandade. O que é leviandade? É uma pessoa que está aqui bem agora, tá mal na outra, né? Está bem com uma pessoa pela frente, mas por trás é outra coisa, é leviano. Ele vai conforme as ondas vão levando ele, né? Se você me trata bem, eu te trato bem. Se me trata mal, eu te trato mal. É leviano. Ele vai mudando, né? Conforme as oportunidades, às vezes conforme os seus interesses, às vezes conforme, né, o seu humor. Não, o amor é sempre amor. Ele vai te tratar sempre da mesma forma. Você tendo dinheiro ou não tendo dinheiro, você estando feliz ou você estando alegre, você vai se tratar sempre igual. Tá gostando aí? Deixa o like, dá o glória. E por último, o amor não se ensoberbece, ou seja, ele não é orgulhoso. Ele não é orgulhoso. E só para você entender como é que se dá esse tema aqui, você vai observar. Tanto é assim que esse capítulo 13, ele está falando sobre esses assuntos todos, sobre o corpo, sobre a ceia, sobre os dons espirituais, que o mais importante disso tudo é o amor, que lá no 14, né, ele vai falar que de todas essas coisas mais importantes, o que é mais importante é o amor. Aí ele vai falando dos dons novamente, e aí você vai entender isso lá no capítulo 14. E no 15, ele termina falando sobre a ressurreição. Então ele começou a falar do corpo no 11, falou do corpo de Cristo, falou de nós, da Santa Ceia. No capítulo 12, falou da operação desses dons no corpo. No capítulo 13, ele vai falar do amor no corpo, que é a manifestação maior que esse corpo pode ter no mundo, é a manifestação do amor de Deus. E no capítulo 14, ele retoma de novo esse assunto para dizer que o mais importante é o amor, permanece a fé, a esperança e o amor. E no capítulo 15, a ressurreição desse corpo, agora que morreu, agora o meu corpo, o seu corpo é ressuscitado em Cristo Jesus. Agora vem comigo para a lição, tem muita coisa boa. Não se esquece aí de fazer o curso de liderança com a gente, vai ser bênção aí para a sua vida. Curso de liderança
online para você. Então nós vamos lá agora para o tópico de número 1. O amor de Deus. Introdução. O apóstolo João adverte que quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Ele não apenas sente amor, ele é o próprio amor. Esta é a sua natureza, por isso seus filhos também devem amar. Um amor de Deus. João mostra que o amor é mais que o sentimento, é uma pessoa, Deus. Lembra que na primeira aula, na apresentação, aliás, eu falei da verdade, eu falei a verdade, ela não é um conceito, a verdade é uma pessoa. Eu falei, na verdade, que duas coisas, né? Eu falei que a verdade é uma pessoa, falei que a verdade é um estilo de vida, né? Ou seja, eu vivo na verdade. Mas a verdade também é uma pessoa também, ou seja, Jesus é a verdade. Pilatos pergunta para Jesus o que é a verdade. Ele estava de frente para a verdade. Jesus é a própria verdade. Né? Agora também o autor traz para a gente que Deus é o próprio amor. Ele não é um conceito também, ele não é um sentimento. O amor não é um sentimento, a verdade não é um conceito e o amor não é um sentimento. E se não é um sentimento, ele não depende necessariamente de você querer fazer, eu quero fazer ou não. Não, é preciso amar. É preciso amar porque Deus é amor. Ele é uma pessoa. Então Deus é amor. Ou seja, o que ele quer dizer com isso? Que a essência de Deus é o amor. Nós não somos amor, nós amamos, nós praticamos o amor, mas nós não somos o amor. Deus não pratica o amor, ele é o amor, ele é a essência do amor. Ou seja, se eu penso em amor, eu penso em Deus. Ele é a representação, aliás, ele é mais que a representação, ele é a substância desse amor. Tá bem? Então Deus é amor, essa é uma primeira característica que a gente vai trabalhar com isso o tempo todo. Bom, vamos lá. Nele reside toda a benevolência, Salmo 136, né? Porque o Senhor é bom, é misericordioso, a sua misericórdia, Lucas 1,50, perdão. O termo usado em 1 João 4,8 para o amor do grego é ágape, o mesmo que Paulo utiliza em 1 Coríntios 13, que nós lemos aqui, onde diz que esse amor deve mover o uso de qualquer dom espiritual e o cultivo da piedade humana. Ou seja, você tem o dom, você não pode... Por isso que eu estou falando que o 13 está conectado com os outros capítulos, né? Então você tem que estar ali junto, conectado. Então, você tem o dom, esse dom precisa ser exercido em amor. Se você não exerce o dom em amor, então você não está exercendo o dom corretamente. Vamos lá, vamos continuar. O cultivo da piedade humana, bem como estar acima dos próprios interesses. Esse tipo de amor nos faz servir aos nossos irmãos. Gálatas 5,14, que diz, né, que é importante que todo mandamento se resume em um só. Amar, né? Pois toda a lei, está lá em Gálatas 5,14, pois toda a lei se resume, Paulo falando aos Gálatas, pois toda a lei se resume a um só mandamento: amarás ao próximo como a ti mesmo. E isso aqui tem relação com o que Jesus disse: eu não vim descumprir a lei, eu não vim anular a lei, eu vim cumprir a lei. E o cumprimento da lei, vocês fariseus esqueceram, mas o cumprimento é o amor. O amor é o cumprimento de tudo, e eu vim amar. Aliás, eu sou o próprio amor. Eu amo tanto, Deus ama tanto, que deixei tudo lá em cima, na glória, para me fazer homem. E em uma vez homem, morro por todos vocês. Então, esse é o amor de Deus. Manifestando bondade, misericórdia e perdão, como o Senhor fez conosco. Lá também em Joel, né, capítulo 2, versículo 13. Está na tela aí para você poder observar. 1.1, fruto do Espírito. Em Gálatas 5,22, o amor ágape aparece como fruto do Espírito Santo, ou seja, é o amor divino produzido pela terceira pessoa da Trindade. Ou seja, é o Espírito Santo que produz o amor no crente. Então, se você não tem o Espírito Santo, você não consegue amar, porque esse amor é fruto do Espírito Santo. Porque lá em Gálatas 5,22, você vai ver que dentre essas facetas do fruto, paz, alegria, mansidão, domínio próprio, temperança, fé, uma delas é amor. Então amor é fruto do Espírito Santo. Para ser fruto é porque ele tem que ser plantado. Quem planta isso é através do Espírito Santo. A palavra de Deus, ela entra em nosso coração, é semeada em nosso coração, o Espírito Santo faz ela ser regada, ela frutificar, ela então frutifica
para que as pessoas possam receber o amor. Amém? Então, ou seja, o amor divino é produzido pela terceira pessoa da Trindade, ou seja, pelo Espírito. Sendo assim, podemos adquirir esse amor e manifestá-lo graciosamente quando estamos em Jesus. João 15,5. Ou seja, todo aquele que está em mim dá fruto. Observe então. Eu não tenho amor. Não, eu não consigo amar. Você tem que pedir a Deus. É Deus que dá o amor, porque o amor não vem de você. O amor não vem de mim. O amor vem de Deus. Então eu e você precisamos pedir a Deus: Senhor, me dá amor. Eu preciso desse amor. E aí, quando nós estamos em Cristo, João 15,5, quando nós estamos em Cristo, Cristo está em nós, nós então produzimos esse fruto porque recebemos a vara conectada na videira, recebe a seiva da videira. Ou seja, ela recebe aquilo que vem da videira, né? Que é através do Espírito Santo, ela recebe o nutriente, e esse nutriente faz com que ela frutifique. Então, eu e você temos que pedir: Senhor, me ensina a amar, Senhor, me dá amor para esse homem, por essa mulher, por essa igreja, por essa pessoa, né? Isso é muito importante. O termo fruto vem do grego karpos. Alguns significados são aquele que se origina ou vem de algo, ou seja, que vem daquilo, produzido pela energia inerente do organismo vivo. Os filhos de Deus só podem produzir o que vem dele, ou seja, é produção, isso é fruto, é karpos, aquilo que vem de dentro de nós, aquilo que é produzido em nós. Esse fruto que é produzido em nós pode ser bom, pode ser ruim, mas é produzido dentro de nós. Jesus falou que o que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai, porque o que sai foi produzido, foi gestado dentro dele. Então, dentro da nossa alma, dentro do nosso coração é que é produzido as coisas que são colocadas para fora. Por isso Jesus falou: dentro de tudo que você tem que guardar, guarde o teu coração, porque dele provém a saída da vida, né? Ou seja, dele provém todas as coisas, porque tudo vem do coração. Então nós temos que dar esse fruto. Peça ao Espírito Santo para que ele te ajude a dar esse fruto. Mas o que é o amor? O amor é o primeiro mandamento, está em Deuteronômio 6,5. Amamos porque ele nos amou primeiro, está em Oséias 9,10, 1 João 4,19. O amor imenso de Deus se manifestou na cruz de Cristo, João 3,16. O amor de Deus implica obediência à vontade de Deus, Deuteronômio 5, 8, 10. O amor a Deus implica em desapego ao mundo, Mateus 6, 24. O amor a Deus implica em amar a Jesus, Mateus 10, 37, João 14, 21, 23, 1 Coríntios 16, 24 e Filipenses 1, 21, 23. O amor ao próximo, junto com o amor a Deus, resume a lei e os profetas. Levítico 19, 16, 18, 1 Tessalonicenses 4, 9 ao 12, Gálatas 5, 13 até o 15, Romanos 13, 8 a 10. Estou te dando aqui várias referências sobre o amor, né? Como é que a importância do amor e o que é o amor que a gente está discutindo aqui. E por último, eu quero ressaltar para você as 4 escalas. Primeiro degrau: devemos amar o próximo como a si mesmo. Ou seja, eu tenho que amar o outro como a mim mesmo. Marcos 12, 37. Se você não ama a si mesmo, você não pode amar o próximo. É o primeiro passo, é o primeiro degrau na escala do amor. Aí quando você for treinado nisso, porque amar é uma prática, amar é uma atitude, você precisa treinar isso. Quando você treinar isso, você vai para o segundo degrau: amar o próximo como a Cristo. 1 João 4, 20. E ficou estreito, né? Você ama seu irmão como você ama Cristo? Não, irmão. Cristo é uma coisa, o irmão é outra. Não, peraí. Cristo é seu irmão. O irmão é seu irmão. Você tem que amar o seu irmão como a Cristo. Você ama o seu próximo como a Cristo? Aí quando você tiver legal nesse aqui, Deus vai te convidar a subir mais um degrau, que é amar ao próximo como Cristo ama. João 15, 9. Amar o próximo como Cristo ama é olhar o seu irmão e falar assim: bom, será que Cristo ama essa pessoa? Eu amo também. Cristo é capaz de amar esse pecador? Então eu amo também. Cristo é capaz de amar essa pessoa de vida errada? Eu amo também. Amar ao próximo como Cristo o ama. Se a gente fizesse isso, irmão, a igreja seria tão bom, né? Ia ser tanta bênção, ia ser tanta maravilha. A maioria das pessoas saem da igreja porque, se você perguntar, ela vai dizer: esse lugar não tem amor, essa igreja não tem amor, ninguém ama. Por quê? Porque o amor, ele é o mais importante, mas muitas vezes ele não é manifesto por palavras nem ações. Então essa pessoa, as pessoas que estão naquela comunidade de fé, elas estão todas sedentas, todas com fome,
de amor, porque o amor é um fruto. Tem muita gente com fome porque não dá o fruto do amor. E o amor é um fruto que a gente dá, não é para nós. O amor é o fruto que a gente dá para o outro. Eu preciso alimentar meu irmão. Lembra que eu falei semana passada? E é por isso que tem tanta gente machucada, magoada na igreja, ferida, entristecida, porque não foi objeto de amor. Aí quando você chegar, primeiro, né, amar o próximo como a si mesmo, segundo, amar o próximo como a Cristo, e amar o próximo como Cristo ama, Deus vai te convidar para um novo patamar. Amar o próximo é um sinal de que amamos a Deus. 1 João 2, 3, 11. Ou 1 João também, 4, 19 e 21. Olha como é que é coisa, vai apertando, né? Amar o próximo é um sinal de que ama a Deus. Ou seja, se você não ama o seu próximo, você não ama a Deus. Não, meu negócio é com Deus. Desconfie com esse negócio, pessoa que fala, não, meu negócio não é com ninguém aqui, meu negócio é com Jesus. Alguém fala assim, irmão, você está alegre? Não, com Jesus eu estou alegre. Com Jesus tudo bem, ué. Está bem com Jesus, mas não está bem com o seu irmão. Se você não está bem com o seu irmão, você não está bem com Jesus. Jesus falou que se você for ao templo e você lembrar que o teu irmão tem alguma coisa contra você, larga lá a tua oferta, volta e reconcilia-te com o teu irmão. Porque o perdão está na mão do seu irmão. A nossa salvação reside no outro. Já pensou nisso? Que a minha salvação depende de você e a sua salvação depende de mim, no sentido de que eu preciso te amar e é difícil te amar. É difícil me amar. Então, Deus faz isso para que nós pratiquemos e para que nós melhoremos, para que nós possamos seguir esse caminho de aperfeiçoamento cristão. Enquanto nós estamos nessa terra, nós estamos buscando esse aperfeiçoamento, essa melhora. Quando a gente consegue conquistar isso, a gente vai para mais um tópico, ou mais um degrau. Amar ao próximo é um sinal de que amamos a Deus. Então, Deus quer que nós sejamos, que nós alcancemos, né, nessas 4 degraus do amor aqui, né, esse ápice, esse nível de amar. Os 4 degraus do amor. Tá, você está cumprindo? Quero que você comente aqui para mim qual que você caiu, qual que você não consegue. Amar o próximo como a si mesmo, amar o próximo como a Cristo, amar o próximo como Cristo ama, ou amar ao próximo como um sinal de que você ama a Deus. Qual desse aí que é mais fácil, que é mais difícil para você? Lembro que se você cair num desses, você não está completo. Como Jesus disse, aquele que erra numa letra, ele é já devedor de toda ela. Né? Ou seja, não adianta você guardar 99 e perder uma. Aquela uma vai te acusar e vai te condenar. 1.2. O amor, as características do amor, né? Jamais acaba. Deus é eterno, Isaías 40, 28. Sendo assim, o amor a Deus não pode ter fim, porque Deus é amor. Então, se Deus é amor e o Deus é eterno, então o amor também não pode acabar. Paulo destaca essa característica do amor divino, dizer que ele nunca perece. 1 Coríntios 3,8, o amor jamais acaba. Isso significa que não há o que possa nos tirar do coração de Deus, como Paulo mesmo nos mostra em Romanos 8,35. Quem nos separará do amor de Cristo? O salmista deixa essa ideia clara ao repetir 26 anos, porque a benignidade do Senhor dura para sempre. O amor de Deus também é traduzido por misericórdia, aí ele traz para a gente aqui o significado, né, a palavra misericórdia. Misere, sentir piedade, sentir compaixão, e coração. Quando Jeremias diz, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, Lamentações 3,22, entendemos a eternidade do amor de Deus. Em João 15, Jesus deixou um mandamento: se os seus discípulos amem uns aos outros, assim como ele nos ama. E falou que esta característica do fruto do Espírito que deve permanecer. Vamos lá, Lamentações 3,22 é Jeremias. Lembra que nós estudamos profetas menores, mas também tinha os profetas maiores. Jeremias é um profeta maior, que profetizou sobre a destruição de Israel através da mão do rei Nabucodonosor, da Babilônia, que levou cativo o povo. Pois bem, isso vai acontecer, e depois que isso acontece, Jeremias escreve o livro de Lamentações de Jeremias. Esse livro ele narra a tristeza do profeta quando ele vê Jerusalém destruída. Mas no meio dessa destruição, dessa caos, ele ainda traz uma palavra de, olha, está destruído, está ruim, mas Deus ama vocês. Né? A misericórdia do Senhor
é a causa de nós não sermos consumidos, ela se renova, ela dura para sempre. Ou seja, apesar das coisas não estarem indo bem, as mãos de Deus ainda estão sobre nós, né? Ou seja, a misericórdia, o amor de Deus é para sempre, dura para sempre, porque Deus é eterno. Então o amor de Deus, ele não acaba. É claro que a gente está falando aqui do amor ágape, o amor de Deus. Você tem a palavra phileo, né? Que é a palavra que é traduzida por amor, de amigo, né? Amigo, amizade, né? É phileo. Então, e às vezes até mesmo de relação de pais e filhos. A segunda palavra para amor é eros, mas segundo os grandes estudiosos não temos essa palavra na Bíblia, mas é uma palavra que significa amor também. É o amor entre um homem e uma mulher, um amor carnal, né, uma paixão. E a terceira palavra é a palavra storge. A palavra storge, ela é amor de pais e filhos, né? Pais e filhos. E a última palavra é ágape, é o amor de Deus, um amor incomparável, um amor insondável. É desse amor aqui que nós estamos falando, do amor de Deus. Aí você vai falar assim, então tá bom, o seu amor de Deus está tranquilo, eu posso viver minha vida que eu não tenho esse amor, não sou Deus, não. Nós já falamos aqui que nós temos que ter esse amor porque nós recebemos ele através do Espírito Santo. O cristão precisa ter esse amor ágape. Eu preciso amar os meus irmãos com amor ágape. É esse amor que nós estamos falando. Esse amor jamais acaba. O amor do homem acaba. O eros, o phileo, o storge, eles acabam, mas o amor ágape, ele nunca acabará. 1.3. 1.3, o destino é destinado a todos. 1.3 é destinado a todos, ou seja, ele é para todas as pessoas. Todas as pessoas são objetos do amor de Deus, sejam crentes ou não, sejam ímpios, sejam da religião X ou Y, todos são objetos do amor de Deus. Hoje esse é o problema que nós estamos vivendo. A igreja, ela escolhe quem amar. Ela demoniza as pessoas, ela escolhe quem amar. Não, se você é servo de Deus, você anda comigo. Se você não é servo de Deus, você é servo de aquele que não presta. Você que não faz a coisa errada, então Deus não te ama. Não, irmão, Deus ama a todos. Deus pode não amar a prática da pessoa, mas Deus ama a pessoa. É a mesma coisa de você ter o seu filho e falar assim, não, o seu filho faz uma coisa errada e você vai dizer assim, você vai deixar de ser meu filho. Nunca vai deixar de ser seu filho, você vai ser seu filho e sua filha. A prática você pode condenar, mas a pessoa você precisa amar, que é seu filho. Assim também é Deus. Deus não está falando que Deus aqui aceita a prática, que amor não é aceitar isso, mas o amor é não desprezar aquela pessoa. Então Deus ama a todos, independente do seu credo religioso, independente da sua cor, do seu sexo, da sua opção sexual. Deus ama a todos, o amor de Deus está aí para todo mundo. E aí vamos lá. E ele vai explicar isso. Gaio amava aos irmãos e aos estranhos, deixando esse amor visível, a importância de manifestar, por suas atitudes, olha só, manifestação do amor. Como é que eu falei? Você ama e você não pratica, é como você ter remédio e não tomar. Como a de recebê-los e cuidar deles. Ou seja, ele não falava assim, não, você é crente, eu vou cuidar. Não, você não é crente, volta amanhã. Não, você é crente, não vou te dar, não. Não, ele cuidava de todo mundo, abraçava todo mundo. O que eu falei semana passada, a igreja tem que ser aberta. Ela tem que trazer as pessoas, tem que abraçar, tem que acolher a todos, né? Viu aquela peça muito interessante do mendigo chegando na igreja, que o pastor se veste de mendigo e vai na igreja, e aí o pessoal começa a se afastar e depois o pastor começa a pregar. Ficou muito famosa aí essa peça, em vários lugares foi feito, mostrando como é que é a nossa reação em relação àquilo que é diferente da gente, né? Você fecha a cara, você levanta, não quer sentar do lado. Tem irmão que não gosta nem de que o pregador fala, segura a mão do seu irmão, porque ele não quer nem falar com o irmão do lado, né? Vai que você senta do lado de alguém que você está em guerra, como é que você faz? Olha pro teu irmão. Aí faz aquela cara, ih, meu Deus do céu, não vou olhar, não vou tocar. Por quê? Porque não pode falar com as pessoas, não pode se dar, não pode comentar com as pessoas. Então, você escolhe quem é objeto de amor. Não, isso não é amor. Não, eu vou amar, vou escolher. Amizade a gente escolhe, mas amor não. É interessante isso. Vamos entrar. Um discípulo de Cristo que não ama a todos não conhece a Deus. Quem ama indistintamente
não conhece a Deus, que ama indistintamente, ou seja, Deus ama a todos. A força de um verdadeiro discípulo não está na função que ocupa, mas no amor que demonstra sem acepções. Então, se você quer ser discípulo, ame a todos. A todos, a bons e ruins, a todos. Por isso que eu sou contraríssimo àquela frase que o pessoal fala erradamente aqui no Rio de Janeiro, não sei aí, mas de repente você vai ver cristão falando isso. Não é cristão. Pessoas que se dizem cristãs dizendo, bandido bom, bandido morto. Eu falo assim, aonde que está isso? Que Bíblia é essa que esse povo está lendo? Para onde que o céu que essa pessoa vai? Bandido bom é bandido convertido. A igreja, ela é essa que tem missão de ir aos presídios, pregar o evangelho. Eu creio na restauração do homem, eu creio na libertação do homem, eu creio que Jesus veio para salvar e libertar. Jesus não veio para os bons, Jesus veio para os maus, Jesus não veio para aqueles que são, Jesus veio para os doentes, Jesus veio vir para aqueles perdidos de Israel, para a casa perdida, as ovelhas perdidas. E a igreja hoje ela joga todo esse povo fora, né? Falando em que matar, falando em destruir, falando que essas pessoas têm que morrer. Não, essas pessoas precisam de Jesus, igreja. Essas pessoas precisam ser alcançadas pelo amor do evangelho. E elas só vão ser alcançadas pelo amor do evangelho quando a igreja falar, nós te amamos, nós vamos te visitar, nós vamos cuidar de vocês, nós acreditamos que vocês possam mudar de vida, nós vamos te dar uma segunda chance, porque Deus, aleluia, Deus é o Deus da segunda chance, meu irmão. Deus é o Deus da segunda chance. Deus é o Deus da segunda milha. Deus é o Deus da segunda capa. Deus é o Deus do segunda face. Deus é o Deus do segundo capítulo da vida, né? E como é que nós podemos ir para a igreja, carregar a nossa Bíblia, dizer o nosso culto e falar uma frase dessa, postar na internet, desejar o mal das pessoas, seja, porque não pensa igual a mim, porque é de um partido diferente, porque é de um grupo diferente, porque tem uma opção sexual diferente, então tem que matar, tem que destruir. Não é esse o evangelho. O evangelho, ele está minado com um monte de porcaria, com um monte de joio, com um monte de conceito humano, e esquecemos a Bíblia. Esquecemos a palavra de Deus. Então, aqui, ele vai dizer aqui para nós, não sou eu que escrevo a revista não, irmão, eu sou só um comentarista, eu sou só a voz e cama no deserto. Tem gente que vem, aí quando toma esse couro assim, some do canal, depois aparece, volta para cá, não tem jeito, some, aí daqui a pouco vai parar aqui no canal e vai tomar outra lapada, e a gente vai crescendo aqui, vai melhorando, a gente vai apanhando e vai vendo que a gente precisa melhorar, a gente precisa consertar, a gente precisa crescer, né, no evangelho, crescer na graça e no conhecimento, né, irmãos? Você está gostando? Deixa o like aí. Fala comigo, não fica assim tão triste, não fica assim tão sério, não fica assim tão sério. Então, é importante a gente falar aqui. Então, irmão, Jesus, a gente tem que amar, o amor de Deus é destinado à força. O discípulo não está na função que ocupa, mas no amor que demonstra sem acepções, porque Deus não faz acepção de pessoas. Aí ele comenta assim, o exemplo é o mais valioso tesouro do discipulador, de vital importância que todo discípulo de Cristo viva o que valoriza, pois ações falam mais que palavras. Olha aí que forte. Aí tem o ensinei que, olha só, ensinei que ele diz assim, aquele que ama deve amar a todos como Deus ensina, manda e faz. O amor é mais do que um sentimento, é uma ação e deve nascer do Espírito Santo. Quem ama nessa medida obedece à fonte do amor de Deus. Deus ama tanto o homem que permite que o homem siga seu próprio caminho. Deus ama tanto o homem que permite que ele faça a sua escolha, porque amar é libertar. O amor liberta. Se alguém está com você por obrigação, essa pessoa não te ama. Certa vez uma menina pegou e caiu um passarinho na sua casa, ferido, e ela foi e cuidou desse passarinho, e depois, quando ele ficou bom, ela botou ele na gaiola. Ela botou ela na gaiola, ficou na gaiola, aquele passarinho na gaiola. E aquele passarinho cantava, né? Mas era de tristeza. E um dia ela pensou assim, bom, esse passarinho está comigo não porque me ama, está comigo porque ele está preso na gaiola. Eu peguei, eu cuidei, eu curei, eu o amo. Mas será que eu amo tanto a ponto de deixar que ele faça a sua própria escolha? Quem sabe ele não seja mais feliz, livre na natureza do que comigo aqui. Não, mas eu dou comida, né? Eu dou água, eu dou tudo.
mas às vezes ele pode ser mais feliz lá fora. O amor é isso. O amor é pensar no outro e não em você. Porque quando você pensa em você, você não está amando, você está sendo egoísta. O amor não é egoísta. A gente estudou em 1 Coríntios na introdução, falando: o amor não suspeita mal. Ou seja, o amor não é volúvel. O amor não quer tudo para si. O amor pensa no outro. Sabe o que ela fez? Ela pegou a gaiola, abriu a portinha, deixou o passarinho ir. O que você acha que aconteceu? O passarinho foi embora. Para aquele passarinho, ele era mais feliz, ou era melhor, fazendo o que ele sempre fez. Ele foi feito para ser livre. O amor liberta. Ela libertou aquele pássaro. Ela deu a ele a escolha de voar. E ele voou e foi embora. Um dia, ela estava na sua janela, e quem aparece? O passarinho. Reza a história que de vez em quando ele aparece. Eles matam a saudade, ele canta na passarela, na janela dela, né? Ele lá coloca uma picha, ele come e vai embora. Ele ama dessa forma também. O verdadeiro amor liberta. Não pense que, então, que o amor ele aprisiona, ou seja, essa pessoa tem que estar comigo porque eu fiz alguma coisa por ela, essa pessoa tem que ficar comigo porque o amor é isso, ele bota dentro de uma caixinha, ele bota dentro de uma gaiola, ele bota dentro de uma redoma, não olhe para o lado, não olhe para isso, não olhe para fora, não saia daqui. Não. O amor liberta, o amor deixa ir. E Deus ama tanto o homem que deixa que o homem faça suas próprias escolhas, a despeito que essas escolhas sejam ruins para ele. Não, pastor, então se essa escolha é ruim para ele, por que Deus permite? Porque Deus respeita o amor do homem, ama tanto que aquela pode ser a escolha daquela pessoa. E ela é livre para escolher aquilo, e Deus respeita isso, ama. Porque quem ama, respeita. Ih, rapaz, o negócio está forte hoje. Você não viu nada, vamos para o tópico 2 que o negócio vai ficar melhor ainda. 2. O dom do amor. O termo dom em grego é doria, que significa dádiva, presente. O maior presente que o homem recebeu foi Jesus. João diz que o Filho de Deus foi dado de presente ao mundo, por um amor divino cuja dimensão é indefinida, sendo descrito como de tal maneira. Ou seja, não temos como dimensionar. João 3,16. Jesus é esse dom, o presente do amor de Deus que recebemos sem merecer. Romanos 5,8. Sua missão foi nos resgatar do pecado e da morte, demonstrando o amor ao Pai. No tópico 1, eu falei para vocês da menina e o passarinho, né? E falando que o amor liberta. O amor, agora, que a gente está abordando aqui, é o amor como presente. Olha só. E olha que interessante. E ele disse aqui pra gente que Jesus é o maior presente dado por Deus ao homem. É o seu próprio amor dado ao homem. E a forma desse amor é entregar seu próprio filho, é dar o seu próprio filho para libertar e para salvar o homem. No entanto, enquanto Jesus esteve na terra, muitos viraram as costas para ele, outros desmenosprezaram, julgaram ele pela aparência, julgaram ele pela sua procedência, falaram que de Nazaré não podia haver ninguém que prestasse, que ele era filho de carpinteiro, de uma mulher camponesa, enfim, desprezaram o amor de Deus. A ponto de matá-lo numa cruz, colocá-lo numa cruz, levantá-lo numa cruz, pregarem pregos nas suas mãos. Olha, então imagina que você tem um presente, você pega aquilo que é mais valioso, aquilo que você tem mais importante, você dá. E aí a pessoa pega aquele presente, desdenha, joga fora, estraga. Não é horrível isso? Não é, humanamente falando, não é terrível? Pois é, foi isso que o homem fez com Deus. No entanto, Deus continua amando o homem. Então, se isso acontecesse comigo, acontecesse contigo, eu tenho certeza que a gente ficaria chateado, aborrecido, cortaria relações, né? Mas nós fizemos isso com Deus, nós fizemos isso com Ele, as pessoas ainda fazem hoje, mas Deus ainda continua amando. Na cruz do Calvário, Jesus disse a frase que vai entrar para a história: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem.
Amar é isso. Então, dom do amor, ou seja, o presente de Deus. Presente de Deus para o homem. E muitas vezes o homem não recebe. Tanto é que o apóstolo Paulo fala que nós não amamos a ele porque gostamos, porque somos bons, mas porque ele nos amou primeiro. Nós estávamos mortos em pecados e delitos, mas fomos alcançados pelo amor de Deus e recuperados e resgatados pela sua graça. Louvado seja Deus. 2.1. Liberta o homem do pecado. O amor a Deus foi a razão para que o pecador recebesse um presente diretamente do céu, Jesus. Ele foi prometido tão logo houve a queda do Éden, e porás inimizade, Gênesis 3,15. E a promessa salvadora foi cumprida com o anúncio do anjo: dará à luz a um filho e chamará seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Grife aí, essa parte é muito importante. Jesus subiu em uma cruz para nós não descermos ao inferno. Ai, que profundo. Professor, coloca essa frase no quadro, coloca essa frase aí, chama a atenção, debata essa frase, traga essa frase e esmiúça essa frase. Se o aluno esquecer a lição toda, mas você trabalhar isso, vai estar bem trabalhado. Aí depois tem mais uma frase importante que eu acho que eu grifei logo depois. A melhor definição de amor não está nos dicionários, e sim no Calvário. Se perguntarem o que é o amor, né? É só você apontar para a cruz. Aquilo é amor. O 2.2, esse amor, então 2.1, liberta o homem do pecado. 2.2, constrange o homem à santidade. Paulo diz que o amor de Deus constrange o homem, 2 Coríntios 5,14. Etimologicamente, a palavra constranger, no grego, significa pressionar por todos os lados, e no latim, apertar, ligar, estar fortemente unido. Assim, entendemos que se trata de um amor dado a nós para nos proteger, corrigir e nos fazer viver em novidade de vida, porque o passado do pecado ficou para trás. Diótrefes não apresentava a transformação de caráter, ou seja, ele não mudou, ele era o velho homem, carnal, carnudo. Suas acusações feitas contra João não eram apenas tolice sem base, mas premeditadamente maliciosas e malignas. Por não praticar o amor, em vez de reproduzir o caráter de Deus, ele manifestava a face de Satanás. Aqui, por que ele manifestava a face de Satanás? Ou seja, porque ele estava olhando, fazendo as práticas de Satanás, então Satanás refletia nas ações dele. Lembra que eu falei, né? Olha, o importante não é você demonizar o outro, mas você ver a prática, o que ele faz, aquilo que ele faz é errado. E é isso que está acontecendo com Diótrefes. Ele deixa que, de alguma forma, né, as suas ações espelham o mal, porque ele está de frente, né, para o mal, ele está olhando para o mal. Em vez de olhar para Deus, para Jesus, se converter dos seus pecados, ele está olhando para o mal e esse mal reflete nas suas ações. E como é que esse mal se reflete nas suas ações? Maltratando a João, dizendo palavras maliciosas, malignas. Infelizmente tem gente assim, né, como Diótrefes na igreja, que ele é aquela pessoa que semeia contenda entre os irmãos. Olha, mas veja bem, tem uma coisa que Deus abomina. Isso é interessante, né? No Antigo Testamento, em Provérbios, vai dizer que Deus abomina. O que é abominar? Tem pecados que Deus ele não gosta. Deus não gosta de nenhum pecado. A gente falou aqui, né? Não gosta da prática. Mas tem práticas que Deus não só não gosta, mas como ele dissolve, ele destrói, ele mesmo age para que aquilo não aconteça. Ele abomina, rejeita de tal forma. E uma delas é aquele que semeia contenda entre os irmãos. E Diótrefes era um desse, semeador de contenda. Não deixava ninguém ajudar Gaio, não deixava ninguém ajudar Demétrio, e não deixava João chegar, e assim ele ia semeando a contenda, e a ira, e a desgraça ali naquele meio. Era um caçador de crentes, caçador de pastor, destruidor de reputação, destruidor ali, achava que era o dono da igreja, achava que era o dono da minha família que fundou, né? A minha família que é dona daqui, e se não fosse a gente nada que acontecia, pastor não manda aqui, líder não manda aqui, quem manda aqui? E assim a obra ia morrendo, ia minguando, mas com certeza deve ter pago um preço muito grande. Se não foi nessa terra, foi na outra. Nesse tópico, ele está falando que constrange o homem à santidade, ou seja, o amor de Deus nos constrange. O que quer dizer isso? O amor de Deus constranger significa levar a fazer algo que você não faria, ser constrangido. Né? Ou seja, alguém faz alguma coisa, te trata tão bem que você acaba, fazendo. É isso que Deus faz conosco. A gente fala assim, poxa, eu nem amava a Deus, mas Ele me ama tanto.
Eu nem queria servir a Deus, nem conhecia esse Deus, mas Ele me amou, Ele me abençoou de uma forma tão grande. E mesmo que eu não o sirva, Ele continua me amando, que eu não tenho como outra escolha a não ser amar e servir esse Deus. Aleluia. 3.3. Ordena-nos a amar. E por causa do amor que devemos amar, porque o amor procede de Deus. Paulo termina 1 Coríntios 13 dizendo que apenas a fé, a esperança e o amor permanecerão, mas o maior destes é o amor. Inclusive, deixa eu consertar, que eu falei que isso estava no capítulo 14, não é? É no capítulo 13, no finalzinho do 13 mesmo. Jesus diz que depois de amar a Deus sobre todas as coisas, devemos amar ao nosso próximo. Há uma ordem divina para amar a todos. Eu grifei, olha só como é que é interessante. Há uma ordem divina para amar, e a todos os discípulos de Cristo não resta outra opção. Pois como Cristo amou, devemos amar na vida pelas ovelhas. Lembra que a gente viu aqueles degraus, aqueles 4 degraus? Eu preciso amar o próximo como Cristo ama. Preciso amar o próximo como a mim mesmo, preciso amar o próximo como Cristo ama, preciso amar ao próximo, né, que é o sinal de amor a Deus. Então, olha só, foi o amor manifesto por Gaio e Demétrio que chamou a atenção do apóstolo João, em contraste com a atitude desleixada de Diótrefes, que só pensava em si. Você que está aí querendo nos ajudar, faz um Pix, nos ajuda sempre. Quero agradecer as pessoas que têm feito o Pix, têm nos ajudado grandemente. Mas se você também quiser nos ajudar, também faz o curso com a gente. Olha, tem muitos cursos ali. A gente está no mês agora da Reforma Protestante. Então tá tudo com desconto. Você vai ter cursos ali EAD, liderança, juiz de paz, capelania e teologia. Tem muita coisa. Tudo EAD na minha plataforma, tá? Centro de Estudos Boa Semente, tá bom? Deixa de acessar não, que vai ser bem. Tópico de número 3. 3. Manifestações de amor. João exalta a atitude de amor manifesta por Gaio, que serviu como testemunho perante aquele da igreja local. Essa verdade diz respeito ao próprio Deus para conosco, ao enviar seu Filho para entregar sua vida por nós. 3.1. Discipulando em amor. O discipulador precisa amar seus discípulos, ensinando e zelando o rebanho. O discipulador é aquele que está amando, está cuidando. Amar é cuidar, amar é sofrer, né? Amar é ser benigno, amar é não suspeitar mal. Então, se você é discipulador, ou seja, se você ensina, porque o professor é um discipulador, não é? Então, estou falando aqui com discipuladores, professores de EBD. Você precisa amar. É necessário conduzir os discípulos no caminho de Cristo. Paulo diz que sem amor nada mais importa. Foi o amor de Deus pelo mundo que trouxe Jesus a esta terra. O dever é amar a igreja como Jesus a amou, tornando-a exemplo do amor sacrificial a ser seguido. Né? Ame como eu vos amei a vós. João 13,14. Ponto 2. Perdoando por amor. Uma grande demonstração de amor é o perdão. Lucas 7,47. Ainda que tenha sido traído, cabe ao discípulo perdoar os que lhe fizeram mal. A exemplo do Salvador, nossa referência. Um discípulo verdadeiro deve se espelhar na conduta de Jesus, amando e perdoando. Eu e você somos discípulos, né? Nós somos discípulos de Jesus. E o que é o discípulo? O discípulo é aquele que faz o que o mestre manda, aquele que trilha o caminho do discipulador, do mestre. Nós somos discípulos. Então, se Jesus ama, eu preciso amar. Através de Cristo descobrimos que sua graça é suficiente para cobrir uma vida inteira de pecados. No encontro, aqui em João 8,11, né, Jesus encontra aquela mulher na praia e ela foi pega em adultério. Aqueles homens querem destruir essa mulher, nós estamos querendo apedrejar para cumprir a lei. Jesus falou: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. E Jesus continuou na beira da praia. E aí o que acontece? Aqueles homens, como todos eles tinham pecado, eles vão embora. Jesus pergunta: mulher, cadê os teus acusadores? Ah, Senhor, foram embora, nem eu te condeno, vai, não peques mais. Então, Jesus absorveu, o amor de Jesus absorveu aquela mulher. No encontro com Cristo ressuscitado, o qual ele havia negado anteriormente, Pedro ouviu do Senhor: tu me amas? E esse aqui é muito tremendo, pena que não dá tempo da gente entrar, mas é tremendo. Jesus vai atrás de Pedro. Pedro negou Jesus. Pedro foi aquele que na última ceia falou assim: não, eu vou contigo até o final, eu vou dar minha vida por ti. Falou assim: Pedro, antes que o galo cante, 3 vezes tu me negarás. E aconteceu. E Jesus depois, a primeira coisa que Jesus faz é ir atrás dele, lá na praia. Pedro foi o primeiro a falar assim: não, eu vou pescar. Depois Jesus morreu, falou assim: que nada, eu vou jogar tudo para o alto aí, vou pescar. Aquele mais rebelde.
Mas aquele que mais foi aquele que mais foi perdoado é aquele que mais amou. Então Pedro foi esse que foi mais perdoado, porque o pecado dele foi maior. Jesus foi atrás dele e perguntou: tu me ama? A resposta positiva do apóstolo Paulo, Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas, perdoando por amor. Então a gente precisa perdoar, né, irmão? Nós precisamos perdoar. O verdadeiro discípulo precisa andar no perdão. Eu notei aqui, o perdão não muda o agressor. O perdão não muda o agressor. Muda aquele que foi agredido, ou muda a nós mesmos. Você não perdoa para mudar aquela pessoa, para mudar o que aconteceu. Você perdoa para mudar a si mesmo. Como é que você muda? O perdão, anotei também aqui, é um sacrifício diário que eu e você precisamos fazer. A cada dia a gente precisa fazer isso, porque perdoar não é esquecer, mas cada vez que a gente lembra, a gente precisa perdoar. Gostou? Tô poético hoje, hein? Tô poético hoje. Perdoar não é esquecer, mas cada vez que eu lembro, eu preciso perdoar. Toda vez que eu lembro, eu perdoo. Eu perdoo-se. Tá perdoado. A perdão liberta. Liberta não o outro, liberta você mesmo. Então, perdoando por amor. Por que você precisa perdoar? Porque você precisa amar, você precisa liberar esse amor, você precisa ser livre disso. Deus aceita o sujo que reconhece que é sujo. Olha o que ele botou no comentário. Deus aceita o sujo que reconhece que é sujo, mas abomina o sujo que quer ser passar por limpo. O poder do perdão nasce no amor e se fortalece na prática de perdoar. Meu irmão, isso é muito importante a gente entender a importância, né, do perdão. Então vale a pena a pesquisa para você ver quem Corrie ten Boom, tá ok? Dá uma olhadinha, é muito importante. 3.3, entregando-se por amor. O pastor deve proteger suas ovelhas, arriscar-se por elas, ir atrás da perdida. Deus chamou o pastor segundo o seu coração, Jeremias 3,15. Para amar o rebanho de Cristo como ele o amou, devemos ser homens de genuína humildade, mansos e humildes de coração. O discipulador não vive mais como uma pessoa comum, mas sua vida manifesta a vida de Jesus marcada por entrega, por amor e entrega. E ele botou no ensinando o quê? O discipulador que ama conduz o rebanho de Deus em amor, manifestando atitudes de amor, como perdão, entregando-se pelas ovelhas, exemplo de Cristo. Ou seja, ele sofre por amor, porque amar é sofrer, que a gente viu lá atrás no final. Então, vamos ao nosso objetivo, ver se a gente bateu. Vamos lá, você me ajuda aqui. Tópico, o primeiro objetivo, falar sobre o poder do amor. Então a gente já falou sobre o poder do amor, e aí eu ressalto de novo que o amor é poderoso, Deus é o próprio amor, né? Jesus Cristo deu sua vida por amor, é a arma mais forte que existe, o amor é sofredor, é benigno, isso é muito forte, somente os fortes é que podem amar, as pessoas fracas odeiam, as pessoas fracas não conseguem vencer a amargura e o ódio. O amor é o maior bem, ou seja, o maior tesouro como pode ter, né? O amor é o maior tesouro. E aí eu deixo aqui essa citação importante para você procurar e pesquisar aí, ó, dessa senhora que ele só cita no tópico 2, quando ela fala do amor liberta. Corrie ten Boom, dá uma pesquisada para saber quem é, tá? Dá tempo da gente falar aqui, mas vê como é que o amor é o maior bem, né, que você pode ter. E o terceiro, amor é igual a discipulado, ou seja, que eu falei agora no tópico 3, né? Sem amor você não pode dizer que é discípulo, você não pode dizer que faz a obra de Deus, você não pode discipular, né? Ou seja, você precisa manifestar o amor. Então, eu agora fiz a minha lição de casa, todo mundo foi contemplado, os objetivos foram alcançados, e então eu posso partir para a conclusão. 3. Conclusão, quando alguém ama a igreja, ele não apenas prega o amor, mas vive e manifesta sentimento com atitudes que o próprio Deus manifestou aos homens como perdão, misericórdia e benevolência. Essas 3 coisas nós temos que ter. Repare que o resumo, né? A conclusão, ele vem trazendo todo o assunto de novo. O verdadeiro poder de um cristão está em imitar Jesus, a fonte e o modelo perfeito de amor a Deus. Então concite, leve a sua classe
a amar, a praticar o amor, ver o amor como uma prática de fato. E aqui ele chama a atenção das 3 características da manifestação do amor de Deus através do perdão, misericórdia e benevolência. Perdão, porque ele nos perdoa, o perdão dele, o amor dele é incondicional. O que é o amor incondicional? Ele nos ama independente do que nós façamos. Isso é muito importante. Deus ama o homem independente do que ele faça. Ah, mas o homem ama o homem que faz o mal. Deus ama a todos. Eu já ensinei no começo. Ele pode não amar a prática, mas ama o homem. Ama. Então Deus ama incondicionalmente. E Deus não deixa de amar o ser humano porque o ser humano não o ama. Então o perdão de Deus é condicional. Uma característica, a misericórdia, ou seja, Deus tem misericórdia. No momento que ele se arrepende, Deus o abençoa, Deus o aceita como filho. E benevolência, Deus dá tempo para que ele se converta, se ele se volte a esse amor. E então, se você é um professor de EBD, se você é um discipulador e ao mesmo tempo você é um discípulo de Jesus, você precisa manifestar essas marcas dele, que é o amor a Deus. E eu quero falar com vocês aqui sobre o nosso e-book. Eu tenho 2 e-books que estão lançando essa semana. Um deles é sobre a aula transformadora, como dar uma aula de EBD transformadora. Irmão, esse e-book tem sido uma bênção. Você vai aprender ali como dar uma aula transformadora, uma top, que é a aula que transforma vidas, tá bom? O e-book está aqui embaixo, muito barato, você vai poder ajudar essa obra. E também temos o e-book A Oração que Deus Ouve, como fazer uma oração que Deus ouve. Eu falo disso nesse e-book, tudo pela Hotmart, e você vai estar aqui ajudando o canal. Bem, eu vou ficando por aqui. Não se esqueça, se inscreva no nosso canal, deixa o like, dá o glória, clica no sininho em todas as atualizações. Assim, sempre que tiver uma coisa nova, você vai ser avisado. Beijo grande, abraço forte e a paz de Cristo.